Olá, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal EBD Viva. Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel, eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos revivendo o avivamento registrado lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Eu atuo na Assembleia de Deus, Ministério da Graça, Ministério IBES, e nós estamos aqui mais uma vez, liderados pelo Espírito Santo de Deus, para compartilhar com os irmãos esta lição, né? E pela graça de Deus, nós chegamos ao quarto trimestre e o tema do trimestre é o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolos dos gentios para a igreja de Cristo. Nós vamos também rememorar um pouquinho a lição passada, que foi a conversão do Saulo de Tarso, né, que nós estudamos na semana passada. Estudamos sobre o ato da graça de Deus, da conversão, estudamos também sobre a doutrina da conversão e além de aprendermos as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. E hoje aprenderemos sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. Muito bem, hoje chegamos à lição de número 4, né, que é datada do dia 24 de outubro de 2021, Paulo, a vocação para ser apóstolo. E fazemos um parêntese aqui, primeiro para agradecer você, irmão e irmã que tem nos agraciado com a sua audiência. Muito obrigado. Pedimos para o irmão compartilhar. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa, né, com algum professor, com algum aluno, com uma pessoa que você ama, né, uma pessoa que você quer que esse conteúdo também chegue a ele. Compartilhe, né? Dê um like também aí embaixo, que ele nos ajuda a socializar esse material. Também clique no sininho se você já é inscrito no canal ou se você está chegando agora, clique no sininho para você ter o nosso material em primeira mão, né? E deixe também o seu comentário aí na timeline, né? Olha, se você sugerir aí versículos bíblicos, né? Um texto bíblico, nós podemos estar lendo no final das aulas. Sempre nós lemos um texto aí. E também agradecemos os irmãos. Fale de onde que você é, qual igreja que você pertence, qual o cargo que você exerce, que nós estaremos fazendo menção sobre você no final da aula. Todo final da aula a gente traz o nosso agradecimento para as pessoas que estão compartilhando, além de responder a todo mundo aí que conversa conosco na timeline, né? Nós então vamos já iniciando a nossa lição sobre a vocação do apóstolo Paulo. Nós vamos ver o significado da palavra vocação. Está na tela aí, ó. Do latim vocatione, chamamento, ato de chamar, escolha. A vocação divina pode ser compreendida de 2 modos distintos: a geral e a específica. Geral, toda a humanidade, de maneira indistinta, é convocada a participar gratuitamente dos benefícios do Evangelho com base nos méritos da morte de Cristo. Está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Mateus 28, 18 e 19. E também é, da mesma forma, uma chamada específica. Embora todos sejam convidados a usufruir dos meios da graça, nem todos serão convocados a exercer o ministério cristão. Está lá em Efésios 4, de 8 a 11. É um caso que depende única e exclusivamente dos desígnios e da soberania de Deus. A fonte é o dicionário teológico aí da nova edição, revista e ampliada. Texto áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 9, versículos de 15 a 22, Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 18.
Comecemos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, este é o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas 1:11 em diante. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Que leitura maravilhosa, irmãos. Vamos ao nosso objetivo geral. Revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Objetivos específicos: salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto e relacionar a vocação de Paulo com aprendizado no deserto. O ponto central da lição de hoje: Deus chama para a sua obra. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos introduzir a nossa lição aprendendo um pouco mais da vida do apóstolo Paulo. Antes da sua conversão, era Saulo, e depois de convertido, Paulo. Por quê? Porque ele era apóstolo dos gentios. Tinha também uma cidadania romana. Então, para para os hebreus, Saulo, e já para os gentios, Paulo. Então, na verdade, ele assumiu esse nome, Não foi Deus que mudou. Nós vamos também estar aqui no decorrer da lição estudando sobre isso e estudando essa lição maravilhosa que o Senhor tem nos concedido a aprender e socializar com os irmãos crentes assembleianos de todo o Brasil. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e a circunstância para formar o ministério, o último, para o reino de Deus. Ponto de número 1. Ponto de partida para a vocação de Paulo. Subtópico 1. Chamada e presciência divina. A vocação de Paulo, irmãos, foi estabelecida segundo a presciência de Deus.
Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas, quando escreve: mas quando aprove Deus, que desde o ventre da minha mãe e separou e me chamou para a sua graça. Gálatas 1,15. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. Então podemos compreender, irmãos, que onisciência é um atributo de Deus. Significa que o Senhor tem o conhecimento de tudo, irmãos. Ele não se limita ao tempo como nós. O tempo de Deus é o tempo kairos, que ele transpassa, é transversal, ele vai do começo ao fim, do fim ao começo, então é a eternidade. Ele não é limitado como o nosso tempo, cronos, que, né? O tempo de Deus é kairos. Então, oni significa todos, ciência, que é conhecimento, saber. Então, Deus é onisciente. Todo o conhecimento está em suas mãos. Deus conhece tudo, irmãos. O passado, o presente, o futuro. Ele conhece o real e o possível. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Deus conhece palavras, pensamentos e obras. Vamos já trazendo aí o primeiro subsídio hoje, que está em Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 9. É uma citação também desse mesmo ponto, já Deus, Jeremias, trazendo esse texto para nós, nos dá também o entendimento, como nós estamos falando da onisciência de Deus, então vamos ler aqui para entender um pouco mais. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formaste no meu ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então aqui podemos também entender que antes que fosse formado Jeremias, Deus já conhecia, ainda numa substância informe, no ventre de sua mãe, Deus também o conhecia. Então, irmãos, na verdade, Deus, ele conhece tudo, todos, e todo o universo está em suas mãos. Continuando então no subtópico de número 1, sobre a chamada de presciência divina, o livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Está lá na leitura bíblica em classe, Atos 9, 15 e 16. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e teve também a sua visão recuperada, né? Nós observamos ali que caiu como se fosse escamas quando Ananias orou por ele, e ele então recuperou a sua visão depois de 3 dias, que estava também ali sem comer, jejuando durante 3 dias, e também estava orando, né? Nós podemos observar e vamos comentar daqui a pouquinho. Então, vamos trazer esse subsídio em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. É aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus tinha um propósito específico na vida de Saulo. Ele tinha um trabalho para
que Saulo executasse, que era levar o evangelho aos gentios. E ele foi um desbravador, foi um altruísta, logo após ter se encontrado com Jesus ali no caminho de Damasco. Irmãos, se nós não estivermos conectados no Espírito, nós não conseguimos entender as maravilhas de Deus. Isso é que nós trouxemos aqui nesse subsídio agora, né? Porque Deus, ele ocultou essas coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos, aqueles que estão conectados com ele, jejuando, orando. Sempre nós observamos os homens de Deus na Bíblia lendo a palavra, jejuando, orando, e assim também como o nosso Salvador, né? E nós podemos entender, né, em relação à salvação, a doutrina da salvação, que no campo da teologia é chamado de soteriologia, o verbo salvar, irmãos, ele aparece 150 vezes no Novo Testamento, né? Nós podemos observar que a salvação foi planejada pelo Eterno, está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, foi consumada pelo Filho unigênito de Jesus Cristo, foi predito lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5, que nós trazemos para os irmãos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ela é operacionalizada em nós pelo Espírito Santo. Está lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que maravilha! É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, operando no plano da salvação, né? Que foi concebido mesmo antes da fundação do mundo. Jesus já tinha, né? Deus já tinha em sua presciência preparado tudo, irmãos, para que nós então fôssemos resgatados pelo sangue de Jesus que verteria na cruz do Calvário, né? Consumando, né, naquele ato ali, né, a nossa salvação. Subtópico de número 2, um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Está lá em Atos 9,17, na leitura bíblica em classe. Nós trazemos mais um subsídio aí. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesse sentido, no livro de Atos, revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Trazemos também um subsídio em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando um homem ele é cheio do Espírito Santo, ele parte para um trabalho, para pregar a palavra de Deus, os sinais seguem os que creem. Os sinais não vão na frente, não é o principal. O principal é a salvação do homem. É esse o propósito de Deus. Mas os sinais, eles seguirão aos que creem, né? Ainda finalizando, com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é quem confirma a palavra e a sua obra. Como nós podemos aplicar na nossa vida? Temos uma verdade prática aí, ó, em Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, quem crer e for batizado será salvo. Né? Subtópico de número 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Né? Nós comentamos no início da aula lá, né? Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, está lá em Gênesis 17:5. Jacó para Israel, está lá em Gênesis 35:10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, Marcos 3,16. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção nisso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, origem judaica, já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, né, o nome de Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas, ou seja, na Bíblia Sagrada, né? Vamos para a síntese do tópico 1. O ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. No tópico de número 2, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Subtópico 1, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, né? Lá em Atos capítulo 9, de 3 a 6. Não foi uma miragem, irmãos, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Lá em Atos capítulo 9, versículo 17. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios, né? Então, irmãos, nós podemos ver aí em Atos capítulo 5, versículo 29, nós estamos trazendo aqui, porém, respondendo Pedro e aos apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Nós trouxemos esse subsídio aqui, que nós estamos estudando, né? O Saulo já convertido depois no caminho de Damasco, da aparição de Jesus Cristo para ele, né? Aqui no caso de Pedro, quando Pedro estava lá, né, preso, né, e um anjo abriu as prisões, né? E a gente vê no texto lá em Atos capítulo 5 que os saduceus, essa seita dos saduceus, estava com inveja, porque eles estavam cheios do Espírito e muito Deus acrescentava na igreja do primeiro século, né? E ele compareceu perante, então, ao conselho do sumo sacerdote. Eles levaram ele preso para ser interrogado, e ele respondeu assim, que ele queria obedecer, né, a Deus do que aos homens, porque ele sabia também em quem ele tinha crido. E Deus também, como o apóstolo Paulo tinha um chamado para pregar para os gentios, o Pedro também tinha, irmãos, esse chamado para pregar para os gentios, quando ele teve aquela visão dos animais que desceram no lençol e que ele falou que não ia comer, que era imundo, mas Deus disse que ele comesse porque ele havia purificado, né? Então isso representando nós, os gentios, né? E ali, irmãos, podemos observar que, cheios do Espírito Santo, esses apóstolos, né, eles estavam revestidos de poder e eram audaciosos para pregar a palavra. Eles não temiam pregando a palavra, mas eles eram destemidos e ali entregavam aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. O caráter de Paulo revela pela defesa no que ele cria, está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14. Com as suas convicções, religioso convicto, ele tinha zelo pela palavra, ele era um especialista na Torá. Tanto é que quando ele foi perseguir os crentes, irmãos, ele tinha um ofício, ele buscou um ofício lá do sumo sacerdote, um documento expresso, né? E quando Jesus aparece para ele também,
oficializou essa missão, né, no caminho. Aquele que era perseguidor, ele passou a ser perseguido. E ele falou com Ananias, olha, eu vou ainda revelar para ele o quanto ele vai sofrer por minha causa na propagação do meu evangelho, né? Então, continuando aí no subtópico 2, Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Então, ele disse a Ananias, né, vamos lá trazendo aí esse subsídio do 22, Atos 22, 14. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele que é justo e ouças a voz da sua boca. Qual era a vontade dele para Saulo, irmãos? Torná-lo embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, Atos 9:20. O Senhor chamou e chancelou a sua chamada, não só aparecendo para eles, mas enviando um discípulo chamado Ananias para confirmar. E aí, como dissemos anteriormente, ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi batizado. E aí, então, ele seguiu para pregar o Evangelho de Cristo, né? Não é por acaso que várias cartas do apóstolo plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, Efésios 1:1. Após, né, tudo que foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João ou Tiago ou por outros apóstolos de Cristo, mas foi o próprio Cristo, né, que o designou. O que prevaleceu, irmão, foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante os filhos de Israel. Atos 9:15. Ananias, com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo numa rua chamada Direita e lá chegando impôs as mãos sobre Saulo, né, irmãos? Então, trazemos aí, né, trouxemos Atos 9:17. Atos 9:17 que está lá no nosso texto bíblico em classe. Observe esse texto, irmãos. Por quê? Porque ele, o apóstolo Saulo, né, quando ele se converteu, ele não se adiantou, ele esperou, irmãos, ali, né, estava numa situação difícil, ele estava orando, estava jejuando, esperou então Ananias colocou a mão na cabeça dele, e aí aconteceu tudo isso que nós relatamos, mas muitas das vezes tem pessoas que apressam aquilo que Deus tem para você, mas Deus, no tempo certo, Ele, se você é um vocacionado para trabalhar na sua obra, Ele vai agir em seu favor. Vamos ler o que aconteceu lá em Gênesis 18, 10 a 15, né, com Abraão. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara, dizendo, na verdade darei a luz ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou-o, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque tu riste, né? E em Gênesis 21, 2, olha o cumprimento aí. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Os irmãos conhecem a história. Todos conhecem a história de Abraão e Sara. Inclusive, né, Sara, querendo adiantar o processo, né, entregou a concubina para que Abraão entrasse, chegasse a ela e nascesse um bebê, né? E ali o que aconteceu. E aí, irmãos, mas a promessa de Deus é infalível, ela não falha.
Se Deus tem uma promessa para a sua vida, né, você aguarde o tempo de Deus que vai se cumprir. Né? Como se cumpriu na vida de Saulo, logo após ele ter se convertido, e como cumpre na vida de cada um de nós, porque Deus é fiel, ele é imutável e a sua palavra permanece para sempre. O subtópico de número 3, a vocação mudou o rumo de vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Atos 9, 1 a 6, Deus chamou Saulo e transformou num apóstolo que seria responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus quem confrontou e surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. Ele me chama, ele te chama e ele te coloca algo em sua mão para você realizar, né? Se você tem um chamado de Deus, irmãos, faça aquilo que Deus colocou em suas mãos. Eu queria até perguntar a você, você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Em algum momento da sua vida você ignorou ou tem ignorado esse chamado? O que você poderia fazer para aperfeiçoar-se melhor na obra de Deus? São 3 perguntas que eu deixo aberto para você responder. E eu também. São 3 perguntas. Vou repetir. Você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Em algum momento de sua vida você ignorou ou tem ignorado esse chamado? O que você poderia fazer para aperfeiçoar-se melhor na obra de Deus? Fique aí essas indagações. Trazemos o subsídio de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de você. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito, assim como aconteceu com Saulo. Traz aí, Fernanda, Gálatas 1, 2, que nós vimos lá na lição bíblica, né? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Êxodo, capítulo 4, versículos 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado do teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Quando se tem um encontro real com o Senhor, nós podemos saber que Ele nos capacita para a obra que Ele nos colocou na mão para realizar. Se Deus te chamou para realizar uma obra, é porque você é vocacionado para aquela obra. Então, se você é vocacionado para alguma obra, peça ao Senhor que Ele estará com você e você, revestido do Espírito Santo de Deus, irá fazer com eloquência, com eficácia, com eficiência aquilo que Deus colocar em sua mão para você fazer. Cada um tem um dom específico que deve pedir ao Senhor para que Deus possa trabalhar em sua vida, em minha vida, para que nós possamos executar esse algo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Deus tem um plano para cada um de nós. A síntese do tópico 2, então, a visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. O tópico de número 3, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto.
subtópico 1, a ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir para Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo, então, tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. Está em Gálatas 1, 17 e 18, 2 Coríntios 11, 32. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido, né? Nós vamos trazer aí, ó, essa imagem mais aberta aí, ó, nós temos a Arábia, que fica do lado direito, nessa figurinha do lado direito aí, e nós temos também, nessa primeira figura ilustrativa, né, o caminhar de Saulo, né, desde quando ele saiu. Vou aproximar mais agora, muito bem, né? Aí vocês estão vendo aí, ó, nesse número 1, lá embaixo, Jerusalém, lá embaixo. Então, o número 1, ele faz essa linha tracejada, subindo para o número 2, né, no caminho de Damasco, que está em cima, lá em cima, na ponta esquerda em cima, ó, está lá em Damasco. Então, nesse caminho, a figura do meio aí, a conversão de Saulo acontece, Atos 9, 3 a 6. Então, ele vai para Damasco. Lá em Damasco, depois de ser, né, que Ananias, né, orou por ele, então ele foi já para as sinagogas, começou a pregar, porém eles quiseram matá-lo. E o que aconteceu? Ele então foi lá para a Arábia, para esse número 3 aí, do lado direito aí, embaixo, em cima da palavra Arábia. Então ele foi para aí, e aí, irmãos, ficou 3 anos. 3 anos. Depois ele volta para Damasco aí por esse caminho e chega em Jerusalém, como nós vemos aí, nós vamos ver agora na lição de hoje aí, tá? Voltando aqui, o povo de Israel, né, também, irmãos, ficou 40 anos no deserto, totalmente dependente de Deus. E o que o deserto diz para nós? Né? Que lá nós somos pequeninos, lá nós vamos passar fome, sede, porque não tem nada. E Deus dava sustento ao seu povo. Ele dava sombra numa nuvem. Ele aquecia por uma coluna e clareava a coluna de fogo à noite. Né? Ele fez milagres no deserto, abriu o mar vermelho, água na rocha. Né? Da mesma forma, irmão, João Batista, ele também era do deserto, comia gafanhotos, mel silvestre. Né? No deserto, então, ele tinha comunhão com Deus. E o que falar de Jesus? Que passou 40 dias e 40 noites jejuando. Onde? No deserto. Antes de ser tentado, no deserto. E olha o que nós trazemos aí, irmãos, como subsídio aí. Vamos ler. Então, em Lucas 4, de 1 a 9, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava se referindo a Deuteronômio. Então o diabo transportou-o na cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. É Salmo 91. Olha o diabo aí falando da palavra. Mas, disse Jesus, rebatendo com a palavra, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo de um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Né? Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Deuteronômio mais uma vez. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Que maravilha! Mas o nosso Jesus, ele não titubeou. Se ele, irmãos,
caísse naquela tentação ali, nós não seríamos salvos, nós estaríamos derrotados. Mas graças a Deus que enviou o seu Filho Jesus e ele permaneceu firme ali, porque ele era 100% Deus e 100% homem. E ele nos trouxe a salvação morrendo na cruz pelos nossos pecados. Né? Nós temos no subtópico número 2, mais lições aí do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois o seu caminho seria de confrontos, com dúvidas, oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o retorno a Jerusalém. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18, né? Versículo que nós vamos trazer aí agora. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, primeiro, Ananias orou, ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi batizado nas águas. E isso, irmãos, nós podemos observar que está registrado lá em Atos capítulo 9, versículo 25 e 26. Esse episódio que o Paulo, né, falando em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Está lá em Atos 9, 25 e 26, que nós vamos ler agora. Tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Isso aí, depois então, que desceram do cesto pelo muro, ele foi para o deserto da Arábia, passaram-se 3 anos, quando chega o próximo versículo aí, ó, versículo 26. Entre o versículo 25 e 26 de Atos 9, se passaram 3 anos. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e suas convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Ponto de número 3, subtópico de número 3, mais lições do deserto. Saulo passou a usar o seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, agora Paulo foi despido de toda a filosofia e de religiosidade legalista do judaísmo. No deserto ele aprendeu que simplicidade era a chave que abriria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, subsistindo-as com a alegria da salvação de Jesus Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora, ele só pode depender de Deus. Né? Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio, da solidão do deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. O Evangelho de Cristo é simples. Não precisamos estar com questiúnculas, com palavras, né, muito sofisticadas, rebuscadas, porque a palavra de Deus é simples. E o papel de convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado, da justiça, do juízo, não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus com toda a simplicidade que você e eu temos. Nós temos que abrir as nossas bocas, falar do Evangelho de Cristo, porque Deus, com certeza, não deixe que sua palavra volte vazia. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. No deserto, Deus ensinou a Paulo a ser o líder que ele precisava para ser, para expandir o seu reino aqui na terra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Que maravilha, irmãos. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito
até aquele dia. Precisamos perseverar até o fim. Aí, quando chegar o nosso fim, seja, quando Deus nos chamar aqui nessa terra, ou quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus e arrebatar a sua igreja, nós seremos transformados, passaremos nosso corpo por uma metamorfose e estaremos com Cristo, com um corpo glorificado, ali com Cristo para reinar com Ele durante toda a eternidade. Síntese do tópico 3. A vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto e pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. Muito bem, irmãos, chegamos à conclusão da lição de hoje. Vamos já estar entrando então na conclusão. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus e identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Irmãos, muitas das vezes, quando estamos passando por provações, por dificuldades, muitas vezes nós pensamos, será que Deus se esqueceu de mim? Ele não está me ouvindo? Mas Deus não dá uma prova maior do que nós podemos suportar. A cruz que Ele mandou nós tomarmos a cada dia e seguirmos o nosso Jesus, ela tem um peso que você pode suportar. Não tem um peso maior que você vai ficar com ela agarrado e caído, não. E Ele te ajuda, o Senhor te ajuda a caminhar. Mas nós devemos nos colocar diante dEle e colocar a nossa vida nas mãos dEle, para que Ele possa então ser o Senhor da nossa vida. E aí sim, mesmo com essas experiências dolorosas que podem surgir nas nossas vidas, Ele vai dar o escape. A porta é Ele que abre. E muitas das vezes, quando você e eu pensamos que não tem solução, que a porta está trancada, lacrada, que não vai se abrir, Ele, por meio do Espírito, como nós lemos lá, que o anjo abriu a prisão lá, para Pedro sair, Ele também abre e quebra os arcos, corta as lanças que vêm sobre nós, como dardos inflamados do maligno. As minhas ovelhas, João 10, 27, olha que coisa linda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você e eu, irmãos, somos ovelhas do grande pastor que morreu na cruz pelos nossos pecados. E Ele te conhece e Ele me conhece pelo nosso nome. Então vamos trazer aqui o último versículo, o último texto bíblico para nós então ir para os nossos agradecimentos de hoje. João, capítulo 14, versículos 16 a 18 e versículos 21. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oremos. Senhor nosso Deus, Santo Pai, nós te glorificamos na beleza da tua santidade, te exaltamos e glorificamos
Tu és digno, Tu és santo e nós Te exaltamos para sempre, Senhor. Senhor Pai, neste momento, nós vimos a Ti, Senhor, pedir a Ti, Senhor, que Tu abençoes a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada senhora, a cada pessoa, Pai, do nosso Brasil varonil, que tem, Senhor, se dedicado a estudar a Tua palavra. Essa pessoa ficou, Senhor, conosco até agora, assistindo essa aula, Senhor. E agora ela vai ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Porque nós temos o Espírito em nossas vidas. Estamos revestidos do Espírito. E com o poder do Espírito Santo, nós clamamos por essa vida, Pai. Para que todos os dardos inflamados do inimigo possam cair por terra agora, Senhor. E o escudo da fé possa, Senhor, estar, Senhor, quebrando essas cadeias, quebrando esses dardos, eliminando, Senhor, esse poder das trevas que tem se levantado contra esses irmãos e essas irmãs. Pai querido, abençoa cada missionário, cada professor, cada obreiro, cada pastor, cada irmão, cada irmã, diácono, cada pessoa, Senhor, que tem se colocado na Tua obra para fazer a Tua obra. Sabemos, Senhor, que o inimigo tem se levantado contra elas, mas em nome de Jesus, nós Te clamamos agora, Pai, estenda Tuas mãos poderosas sobre ela, em nome de Jesus as guarda e as livra de todo mal. Amém. Como nós dissemos, nós vamos trazer aqui o nosso alô para os irmãos e as irmãs que estão aqui, né, deixando seu comentário na nossa timeline. Muito obrigado, irmão Giovanni Dias, que deixou o seu comentário aqui, glória, né, já aqui presente para ouvir e aprender a palavra do nosso Deus através dessas lições maravilhosas lecionadas pelo amado pastor Júnior Pimentel. Muito obrigado, irmão Giovanni, nós estamos orando pela sua vida. Irmã Carla Curto, boa explanação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a todos os irmãos que têm deixado, né, o seu carinho aqui conosco, muito bem, né? Também o Isaac Moreira, muito bem, que as bênçãos divinas estejam sempre presentes em tua vida. Que bênção, irmãos, né? E aí também o irmão Giovanni pediu para mandar um abraço aí pro pessoal do Pará, o povo do Pará. Receba o nosso abraço, nós estamos orando, irmãos. Muitos irmãos do Pará têm acessado, nós temos uma forma aqui de conhecer de onde está vindo a nossa audiência no Brasil, e tem muitos irmãos do Pará que são os nossos telespectadores, que ouvem o nosso trabalho aí, né, as nossas lições. Muito obrigado a Leite Pimentel, minha amada, né? Muito obrigado também a Priscila, que está assistindo, né? Mais uma vez o irmão Isaac, ao Mateus, a todos os irmãos e irmãs que têm, né, chegado aí, entrado na nossa timeline, deixado o seu recado. Nós estamos respondendo a cada um. Sejam muito abençoados em nome de Jesus.